Dimensional Sovereign capítulo 132 e 133. Fênix Anomala. Naquele momento, Shaka e Kjelljark olharam para Lucan com expressões de quem achava aquilo absurdo. Lucan disse que os mataria se a Fênix Anomala os escolhesse. Ele iria matar todos eles. Ele estava dizendo isso a ninguém menos que os transcendentes da estação Pavalia. O importante era domar a Fênix Anomala. Mas ele também tinha que se preocupar com Shaka e Kjelljark. No entanto, a Fênix Anomala também apareceu pouco antes e ouviu as palavras de Lucan. Vou matar vocês dois e a Fênix Anomala. A Fênix Anomala era um ser misterioso. E seus olhos se acenderam ao ouvir Lucan expressar seu desejo de matá-la. Caraca! Agora! Aquele ser estava olhando para Lucan e seu inseto dourado com uma hostilidade extrema. As intenções de Lucan foram expostas diante dos dois transcendentes e de um ser misterioso. O espaço circundante ainda estava muito pacífico. No entanto, uma atmosfera intangível fluiu em direção a Lucan. Era um poder sem precedentes, que parecia ser capaz de estraçalhar os céus e a terra e destruir o tempo e o espaço. Como resultado, Lucan estava diante da situação mais perigosa desde a sua saída da vão da Terra. Ele poderia ter transcendido superando continuamente seus limites. Mas naquele momento ele tinha 3 adversários. E 2 deles alcançaram a transcendência há muito tempo. Era impossível para ele vencer naquela situação de 3 contra 1. Talvez esse seria o momento em que sua vida acabaria em vão. Por que ele havia dito essas palavras? Por mais que estivesse irritado, ele tinha que compreender a situação. Se ele dissesse que iria matar adversários que não conseguia vencer, então, naturalmente, ele morreria. Porém, se ele tivesse a chance de recomeçar aquele cenário, Lucan diria novamente a mesma coisa. Aquela estranha autoconfiança veio de uma parte desconhecida dele. De repente, a espada do homem de cabelos negros no hall dos guardiões voltou para a mente dele. A habilidade misteriosa que ele ainda não conseguia imitar. Felizmente, ele conseguiu usá-la quando suprimiu o poder da regente espiritual do fogo, Cláter. Mas não tinha conseguido nada desde então. Aquele movimento de espada de repente apareceu na mente dele. Ele não podia usar aquele golpe. Mas ele sentiu uma estranha confiança quando se lembrou dele. Ao mesmo tempo, uma espécie de ira inflamou dentro dele. Ira direcionada aos transcendentes. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Lucan enquanto olhava para seus adversários. Shaka, Kjelljark e a Fênix Anomala tremeram quando testemunharam a luz. O que eles viram lá que causou pavor nos seres absolutos da estação Pavalia? Foi muito confuso para Lucan também. A luz que surgiu dos olhos de Lucan se dirigiu para Shaka. Ela se moveu verticalmente, da cabeça de Shaka até a virilha. Quando o corpo de Shaka foi cortado ao meio, a luz começou a cortá-lo horizontalmente inúmeras vezes até que ele tivesse sido transformado em carne moída. Naquele momento, a luz se dirigiu para Kjelljark. O cabelo preto de Kjelljark se ergueu devido ao choque e seus globos oculares caíram no chão. Sua pele ficou cheia de rachaduras e ela se transformou em pó. A Fênix Anomala não foi exceção. A luz misteriosa avançou e arrancou todas as suas penas vermelhas. O pescoço foi rapidamente torcido e quebrado, enquanto o corpo foi aberto do peito até a virilha, fazendo as vísceras serem jogadas para fora.
A Fênix Anomala era uma entidade misteriosa do sistema dimensional. Mas naquele momento ela parecia apenas uma galinha depenada prestes a entrar em uma panela. Claro. Essas coisas na verdade não aconteceram. Tudo aconteceu em um instante depois que a luz emergiu dos olhos de Luca. A luz enviou uma imagem para Shaka, Kjelljack e a Fênix Anomala. Lucan também viu a mesma ilusão que eles. Tecnicamente, ele foi a origem dessa ilusão. Foi justamente porque ele queria matá-los usando esses métodos que sua raiva disparou o efeito. A imaginação humana era realmente terrível quando alguém ficava incomodado. No entanto, era apenas a imaginação dele. Ele não pretendia fazer essas coisas. Ele simplesmente imaginou métodos para se livrar deles. Naquele momento. Porém, ele não tinha poder para fazer essas coisas. No entanto, Luca não tinha ideia de que sua imaginação fosse ser transmitida para eles e os fizessem sentir um medo inacreditável. Eles não perceberam que Luca não tinha tais poderes. E assim foram completamente intimidados por ele. Em seguida, Luca sacou sua espada, se preparando para lutar pela sua vida. A Fênix Anomala voou como um raio e engoliu o inseto anomaloria de escamas douradas na mão de Luca. Isso não foi tudo. Ela mandou os insetos dourados que estavam nas mãos de Shaka e Kjelljack para longe com uma rajada de vento. Os insetos anomaloria de escamas douradas voaram no ar e se transformaram em pó. Cac! Ela olhou para Lucan com uma expressão de quem perguntava: eu me comportei direitinho. Esse pássaro é doido. Lucan ficou confuso quando a Fênix Anomala o encarou com olhos radiantes. O que esse bicho está querendo agora? Lucan podia ver que a Fênix Anomala havia deixado de ter qualquer hostilidade com relação a ele. Estranhamente, o pássaro de repente comeu o inseto dourado de Luca e eliminou os pertencentes a Shaka e Kjelljack. Bem, ela é minha agora. Seu objetivo de domesticar a Fênix Anomala foi alcançado. No entanto, agora não era hora de ficar feliz, já que a Fênix Anomala escolheu Luca. Shaka e Kjelljack tentariam matá-lo. Luca olhou nervosamente para Shaka, pois achava que ele o atacaria. Contudo, Shaka apenas deu um suspiro aliviado em vez de atacar. Era o mesmo para Kjelljack. Eles agora ficaram sinceramente aliviados por a Fênix Anomala ter escolhido Luca. Eu estou satisfeito. Se a Fênix Anomala tivesse comido meu inseto, eu certamente estaria morto agora. Shaka colocou a mão em seu peito. Como um ser transcendente. Ele sabia melhor do que ninguém como era a magnífica transcendência. Ele estava convencido de que Luca era um transcendente alguns níveis acima dele. Além disso, ele pensou que Luca tinha apenas dado um aviso com aquela cena brutal. Kjelljack tinha a mesma impressão. E se a Fênix Anomala tivesse comido o meu inseto? Puta merda! Naquela premonição, seus globos oculares caíram e todo o seu corpo tinha rachado e virado pó. Era mais cruel do que os ataques brutais das centenas de inimigos que ela enfrentou antes de se tornar um rei demônio. Ela não tinha medo de morrer vítima de uma morte cruel, mas sim de um poder sem precedentes que deixava até uma transcendente como ela completamente indefesa. Diante de Luca, ela se sentiu indefesa como um orc na frente de um dragão. As habilidades deles não funcionaram contra Luca. Isso os levou a entrar em pânico. Algo mais. Shaka riu desajeitadamente e disse: parabéns por conseguir a Fênix Anomala.
Luca. Então. Kjell adicionou rapidamente. Eu também o parabenizo. Você é digno de obter esse pássaro. O que foi isso? Luca ficou pasmo por um momento. Eles estão de zoeira. Ele estava confuso. Aquilo foi realmente minha imaginação. No entanto, ele então balançou a cabeça. Era ridículo refletir sobre aquilo em um momento tenso como aquele. Era como ver os últimos momentos da vida de uma pessoa antes de sua morte. Porém, no fundo algo ali parecia fazer sentido. A habilidade misteriosa que ele ainda não conseguia imitar. Cac! Naquele momento, a fênix anômala foi até a mão de Luca. A fênix anômala esfregou suas penas na mão de Luca. Era como se ele estivesse fazendo um agrado em Rodion. A fênix anômala atual era dezenas de metros menor que seu tamanho original. Basicamente do tamanho de um pavão. Isso é um sinal de que ela me considera seu mestre. Luca acariciou as penas da fênix anômala. Naquele momento, a fênix anômala, Sagitia, se juntou à sua família. Sagitia é agora sua subordinada fiel. Pela primeira vez, uma fênix anômala se juntou à sua família. Seu carisma aumentou em um ponto. Ele finalmente conseguiu uma fênix anômala. Ela estava sob seu controle. Graças a isso, seu carisma aumentou em um ponto. Sagitia. Esse é o nome dela. Naquele momento, Sagitia se transformou em uma luz vermelha e entrou nas asas de Luca. As asas do caos brilharam com uma luz vermelha. O poder da fênix anômala Sagitia agora reside nas asas do caos. Sua velocidade de voo aumentou consideravelmente. Quando Sagitia entrou, suas asas se tornaram mais fortes e a velocidade de voo aumentou. Interiormente, Luca ficou chocado. Sagitia tem essa habilidade. Luca sentiu que suas asas sozinhas agora alcançavam a velocidade de uma anomaloria. Aquela misteriosa criatura que parecia uma arraia. Claro. Se ele quisesse mais velocidade, ele teria que convocar Sagitia. O encorajador foi que, devido a Sagitia, não só sua velocidade de voo aumentou, mas também sua força. Em particular, houve um aumento drástico em suas habilidades no ar. Assim, a expressão de Luca relaxou. Agora que ele tinha Sagitia, ele poderia lidar com Shaka e Kjell. Naquele momento, Shaka e Kjell trocaram olhares. De fato, seu propósito em domar uma fênix anômala era para usar essa mesma vantagem para aumentar seus poderes. No entanto, tudo aquilo desapareceu no momento em que a fênix anômala entrou nas asas de Luca. Era imperativo que eles saíssem dali. Já não tinham mais nada para fazer lá e queriam ficar o mais longe possível de Luca. No entanto, devido a Luca, eles não podiam se mover de forma imprudente. Luca perguntou de repente. Eu estava pensando sobre uma coisa. Vocês dois estão em guerra. Um lutando contra o outro. Então como é que vocês estão os dois aqui? Shaka e Kjell pareciam surpresos porque era uma pergunta inesperada. Shaka assentiu e disse. É verdade que estamos em algum tipo de guerra. Nós estamos lutando há muito tempo. Porém, a guerra é diferente do que você pensa. Diferente.
Se eu tivesse que descrever isso de forma fácil de entender, estamos apenas desfrutando de um jogo. Um jogo. É um jogo onde construímos bases e destruímos a base do adversário. Nós não nos envolvemos muito nas batalhas. Então temos meio que uma amizade. Lucan ficou atordoado. Então eles estavam apenas desfrutando de um tipo de jogo de territórios naqueles mundos. Era o mesmo que um jogo de simulação de combate em tempo real. Esses malditos! É assustador porque não faz sentido. Os seres que alcançaram a transcendência estavam sacaneando aqueles que viviam nos mundos menores. Luca recordou o desespero de sua amante, Aquana, quando ele a encontrou na prisão Aquilo tinha sido obra do autoproclamado rei demônio Coladicus. Mas tecnicamente falando, os dois transcendentes eram quem realmente estava por trás daquela guerra. A grande batalha entre os mundos espirituais e os demoníacos. Luca achou que havia uma razão forte por trás disso. No entanto, não havia uma justificativa especial e tudo se resumia a um jogo entre os dois transcendentes. Quão ridículo aquilo era! Aquana foi apenas uma das muitas vítimas nesse fogo cruzado. Quantos além dela desapareceram como sacrifícios deste jogo? Maldição! Vocês dois não merecem viver. Mesmo que Lucan também fosse um transcendente, ele estava pensando em deixá-los em paz. Ele ganhou a rara Fênix Anomala, mas não podia arriscar cometer um erro que poderia reverter a situação. Ser um transcendente não significava uma vitória absoluta. Ele não conseguia adivinhar o quanto o Rei Demônio e o Dragão Superior haviam treinado até se tornarem transcendentes. Inicialmente, ele não tinha a intenção de matar esses transcendentes. Porém, no momento em que Luca ouviu que eles estavam jogando um jogo com os mundos inferiores, ele compreendeu que não conseguiria perdoá-los. Aquele jogo já durava milhares de anos e ouvir a palavra amizade vindo deles provocou ainda mais sua raiva. Havia tantas coisas para os amigos fazerem. Então por que uma guerra? Quem iria salvar aqueles que morreram? A solução era matar os dois. Luca imediatamente selou aquela área. Este era um novo tipo de campo de batalha. Naquele meio tempo, uma pergunta surgiu, indagando se ele queria criar o campo. Agora, ele poderia criar o campo usando sua própria vontade. Um campo dimensional. A menos que Luca o dissipasse, eles não teriam como escapar. A única alternativa seria eles matarem Luca. Mas Luca tinha a intenção de matá-los primeiro. Seria melhor se desapegarem de qualquer ideia de sobrevivência. Uma determinação macabra apareceu em seus olhos. Calma aí, jovem. Shaka e Keljak entraram em pânico quando foram de repente trancados na área que Lucan criou. Agora, eles tinham que escolher entre serem mortos por ele ou lutar e morrer de qualquer maneira. Porém, eles já não tinham mais nenhuma intenção de lutar contra Luca. Shaka perguntou apressadamente: por que você quer nos matar? Luca respondeu friamente: você está me perguntando como se realmente não soubesse. Levar todo o sistema dimensional a entrar em uma guerra sem qualquer propósito. Isso não seria um motivo mais que justo para eu matar vocês. Keljak olhou para Lucan como se estivesse infeliz com alguma coisa. Você não está entendendo as coisas direito. Nós nunca estivemos diretamente envolvidos na guerra.
Nós apenas reunimos aqueles que queriam lutar. Entretanto, é verdade que gostamos de prever os resultados. Shakan concordou imediatamente. As palavras de Kjelljack estão corretas. Ainda por cima, nós restringimos aqueles sob nosso comando. Caso contrário, uma guerra bem maior teria ocorrido. Sem nós, a estação Pavalia poderia ter sido destruída pela guerra entre os mundos. Lucan apenas bufou. Não percam seu tempo. Por causa do seu jogo, vocês reuniram os mundos inferiores em uma guerra. Mas ousam falar que estão impedindo uma guerra maior. Vocês esperam que eu acredite nisso? Kjelljack concordou com a cabeça. Você tem que acreditar. É a verdade. Se vocês queriam uma desculpinha, deveriam ter tentado algo mais plausível. Kjelljack, um rei demônio que anseia pelo massacre e pela destruição como você, tentou impedir uma guerra maior. Isso não faz nenhum sentido. Kjelljack deu de ombros. Eu costumava fazer coisas terríveis quando eu era um rei demônio. Mas depois de me tornar uma transcendente, o desejo por coisas triviais como massacres e destruição desapareceu. Em vez disso, estou tentando evitar que os lordes demônios causem catástrofes maiores. Então, e quanto a Coladicus? A Vamon da Terra estava sofrendo por culpa dele. Kjelljack então parecia envergonhada. Isso não tinha solução. É uma ocorrência comum porque tenho muitos reis e lordes nas minhas tropas. Não apenas Coladicus. E, francamente, eu finjo que não vejo o que alguns deles estão fazendo. Basicamente, ela não se importava se a Vamon da Terra fosse destruída pelo ataque de um rei demônio. Isso é uma desculpa. Uma vez que a expressão de Lucan ficou implacável, Kjelljack lamentou. De qualquer forma, não tenho mais nada a dizer sobre isso. Obviamente, você acha que eu sou maligna. Mas, de agora em diante, impedirei completamente os reis demônios de se aproximarem da Vamon da Terra. Eu também lhe darei Coladicus. Então isso deve ser o suficiente para saciar sua raiva. Está bem. Shakan também falou. É verdade que eu te ameacei porque estava chateado por causa da Fênix Anomala. Mas na verdade não pretendia matá-lo. Eu estava apenas tentando assustá-lo. Vou me desculpar por isso. Então vamos parar essa luta por aqui. Francamente, o aparecimento de outro transcendente é muito bem-vindo para nós. Lucan ficou em silêncio por um momento. Não havia sinais de que estivessem mentindo. Como transcendentes, eles não tinham motivos para mentir. Lucan olhou para eles e disse: Vocês dois poderiam ter impedido a guerra. Vocês sutilmente encorajaram esse jogo de guerra e sempre usaram justificativas ridículas. Shaka e Kjelljack ficaram em silêncio por um momento. Mas então Shaka se defendeu. Eu admito que estava errado. Mas você só está enxergando nossos erros. Eles não são nada comparados ao que fizemos pela estação Pavalia. Kjelljack olhou para Lucan e declarou: É como Shakan disse. Temos protegido a estação Pavalia por muito tempo. Uma vez que você compreenda isso, a ideia de nos matar desaparecerá. Vocês estão protegendo ela da destruição. Lucan se perguntou o que exatamente aquilo representaria. Kjelljack concordou com a cabeça. Sim.
É algo que apenas os transcendentes da estação Pavalia podem fazer. O que? O rol da destruição. Vá lá e você entenderá o que nós acabamos de dizer. O que era o rol da destruição? Shakan falou enquanto Luca ainda estava pensando sobre isso. Luca, a vida vai ser muito difícil para você no futuro se você nos matar. Você terá que fazer uma tarefa muito difícil sozinho. Qual seria a tarefa? Luca ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Ele dissipou o campo e disse: Então me levem até lá. Agora sim estamos conversando. Keljac convocou algo. Era uma anomaloria. Ela emitia uma luz muito mais brilhante do que a que Radius estava montando. Nós temos que passar por algumas dobraduras. Então venha comigo. A Fênix Anomala era o ser mais rápido no mundo dimensional. Mas ele não sabia quais as dobraduras que deveria executar. Portanto, Lucan subiu na anomalia de Keljac. Ela se virou e olhou para ele. É a primeira vez que há outra pessoa aqui. Segure-se em mim com firmeza. Ou então você pode ser arremessado para longe durante uma das dobraduras. Você não vai morrer. Mas será cansativo ter que descobrir onde você vai estar. Não se preocupe. Luca assentiu e segurou em Keljac por trás. Um aroma misterioso fluiu dos cabelos pretos dela. Mas ela não passava a mesma sensação de uma pessoa comum. Em particular, Luca ainda estava com raiva dela. Ele ia checar a dita tarefa em prol da estação Pavalia. Mas ele ainda não a tinha perdoado. Avante! Enquanto isso, Shakan também havia convocado sua anomaloria. Os corpos das duas anomalorias brilharam e desapareceram. As dobraduras da anomaloria não eram a mesma coisa de se mover de um lugar para outro como um movimento pelo espaço. Era mais como passar por um túnel de luz em um ritmo acelerado. Era semelhante às cenas de movimento na velocidade da luz em filmes de ficção científica. Mas o nível de esplendor era diferente. É surpreendentemente espetacular. Lucan ficou inspirado por aquela experiência diferente. Ele só se sentia um pouco estranho por estar encoxando uma mulher que era considerada um rei demônio. À medida que a velocidade aumentava, a força do aperto exercido por seus braços também crescia. Depois de um tempo, o túnel da dobradura desapareceu e eles apareceram no dito hall da destruição. Um dos locais escondidos da estação Pavalia. Havia um enorme buraco escuro. Ele tinha uma aparência estranha, semelhante à de um buraco negro. Deve ser raro ver isso no mar dimensional. Lucan sentia uma energia muito ameaçadora no hall da destruição. Parecia que ele não deveria se aproximar com negligência. Seu subconsciente lhe enviava sinais de perigo. Estranho. Por que eu sinto uma energia familiar vindo desse buraco negro? Havia algo curioso. Mas justamente por essa razão aquele seria um lugar muito perigoso de se aproximar. Você vai soltar os braços ou gostou de me abraçar? Luca estava tão distraído com o rol da destruição que esqueceu que ainda estava segurando firme em Keljac. Ele firmou os braços para que não caísse durante a dobradura. Ah! É! Eu me esqueci! Luca rapidamente soltou seus braços e se moveu para outra área, observando o rol da destruição. No entanto, uma coisa muito estranha aconteceu. O rol da destruição começou a girar de repente. Shaka e Keljac ficaram tensos quando viram aquilo. De novo! Já está na hora.
Teria sido um problema e tanto se não estivéssemos aqui. Shaka resmungou enquanto pegou um arco prateado. Enquanto isso, Keljac também observava o rol da destruição com uma espada preta em cada mão. Isso é bom. Agora Lucan vai ver com seus próprios olhos. Por que eles estavam tão ansiosos com aquilo? Lucan pegou uma espada em seu inventário e observou o rol da destruição.